dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 84. Como convocação a este culto, sábado, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem ti confia. Quero convidar a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé para louvarmos a Deus com o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos
Santa e Amada Igreja para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Oremos. Pai eterno, santíssimo, gracioso, benigno, justo e reto juiz, Deus misericordioso, louvado e engrandecido seja teu santo e maravilhoso nome. Deus grande, compassível, Deus perfeito em santidade, em todas as suas obras, Senhor Deus que governa céus e terra, que controla, Deus, todos os atos da história, que sustenta o universo. A Ti, Deus, nós prestamos culto, homenagens, Deus, a Ti nós celebramos, a Ti, Deus, nós engrandecemos o nome e reconhecemos, Deus, que o Senhor é Deus santo, grande, perfeito, Deus vivo, único Deus, Criador dos céus e da terra, e reconhecemos, Deus, que o Senhor tem direito sobre todas as coisas, Deus, sobre todas as pessoas, sobre tudo que existe na terra, no céu, no universo que o Senhor criaste, que formaste. E aqui, Deus, reunidos com o seu povo em santa comunhão, queremos agora, Deus, lhe prestar um culto, Deus, um culto que seja aceitável, Deus, um culto que seja verdadeiro. Para isso, Deus, nós pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados, reconhecidos, Deus, que somos falhos e pecadores, e rogamos a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito, que nos oriente, Deus, que nos ilumine, que nos ensine, Deus, a prestar este culto, que nos ilumine em toda palavra revelada. E também, Senhor, clamamos a Ti pelo Teu favor e graça, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor nos instrua, Deus, que o Senhor nos ensine, Deus, no reto caminho, que nos levará, ó Deus, para habitarmos as mansões celestiais que o Senhor tem preparado para cada um de nós, num paraíso de delícias, Deus, e de paz e de alegrias intensas e constantes. Enquanto estamos, Deus, nessa peregrinação, nessa terra, nós seguimos confiando no Senhor, ó Deus, seguindo a Tua direção e com corações gratos, Deus, porque de fato o Senhor tem cuidado de nós e nos conduzido, Deus, e nos conduzirá ao paraíso que o Senhor nos prometeu, assim como o Senhor conduziu o Teu povo à terra prometida através do deserto. O Senhor está nos conduzindo, Deus, para o Teu santo paraíso, e nós te agradecemos. Ser presente aqui, Deus, receba todo o louvor, ó Deus, nos ensine a adorá-lo como convém e nos instrua, Deus, naquilo que o Senhor desejar para este dia do Senhor. Nos unimos a todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Receba nosso culto e nossa adoração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Os convido à leitura da Santa Lei de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20. A partir do verso 1. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que
visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aqui exposto a santa lei de Deus, lei perpétua, código moral perfeito, que deve ser aplicado para todos aqueles, aliás, todo ser humano deve aplicar essas leis, e observar e procurar viver de acordo com esta moral perfeita. Aqui é a moral absoluta que Deus nos ensina. Hoje vamos abordar um pouco acerca do 5º mandamento da Santa Lei de Deus, que está no verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este mandamento é repetido depois várias vezes, inclusive pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas. Este mandamento, ele estabelece uma prioridade, uma hierarquia, uma estrutura de respeito e reverência com todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós. Hoje nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que perdeu totalmente a noção de respeito. Se você pegar as crianças de hoje, não generalizando, obviamente, mas podemos observar que um grande número, que é crescente, que está acontecendo um erro muito grave. Crianças que não respeitam os pais, não respeitam os avós, as pessoas não respeitam autoridades instituídas sobre ela, E isso é uma degradação, isso degrada o próprio ser humano, porque essas pessoas que crescem ou que estão vivendo sem nenhum tipo de noção de reverência, de respeito às autoridades, amanhã ela pode estar instituída, ela pode ser instituída com algum tipo de autoridade. Essas crianças, esses jovens, amanhã eles podem ser que tenham filhos, eles podem ser que se tornem policiais, ou gerentes de uma empresa, ou um professor, ou algo, e eles mesmos estão plantando algo que podem colher futuramente a respeito dessa situação, ou seja, a irreverência e a falta de respeito com as pessoas. Essa hierarquia Deus coloca porque isso é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então o ser humano ele deve dedicar-se, aprender a respeitar todos aqueles que exercem autoridade sobre eles. Existe um mal muito grande que é quase imperceptível aos olhos do meio evangélico que nós vivemos. São as letras das músicas que estão introduzindo nos cultos. Irmãos, a palavra de Deus nos assegura, num estudo mais aprofundado, que Deus ele escolheu as palavras e as formas com que Ele quer ser louvado e adorado. Deus escolheu isso.
Deus, Ele nos dá liberdade de oração para nós orarmos a Ele. Ele nos ensina o modelo de oração, que é o Pai Nosso, e nos dá uma liberdade de oração para nós fazermos os mais diversos pedidos a Ele. No entanto, na questão do louvor, Deus nos deu um livro canônico, bíblico, que é o livro de Salmos. Deus não nos deu um livro de oração nas Escrituras, mas Ele nos ensinou como orar, como Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Mas a questão do louvor, Deus nos deu um livro com 150 salmos, nos ensinando como Deus quer receber a adoração. Os salmos canônicos, eles nos ensinam acima de tudo, em primeiro lugar, em primeiro plano, reverência e respeito a Deus. Eles honram a Deus. Eles chamam Deus de Senhor dos exércitos, de Deus majestoso, de justo juiz, de Criador, e não coloca Deus no mesmo nível do ser humano. O alerta que eu faço, que é uma quebra constante do 5º mandamento, da santa lei de Deus, que nós estamos vendo acontecer no meio chamado evangélico hoje, é uma irreverência total com relação a Deus. As músicas que estão se introduzindo no culto, elas não têm nada a ver com os salmos, com a revelação canônica, a revelação do próprio Deus, que orientou como deve ser o seu culto. Não há reverência nessas músicas. Muitas delas tratam Deus, tratam Jesus no mesmo plano, no mesmo nível do relacionamento namorado e namorada, homem e mulher, dizendo-se apaixonados, e pior de tudo, chamando Deus, chamando Jesus de você, tornando Jesus um igual a nós. Irmãos, isso é uma quebra deliberada do 5º mandamento. Nós não chamamos Jesus de você, nós não chamamos um policial de você, nós chamamos um policial de Senhor, o Senhor. Nós não chamamos um professor de você, nós chamamos um professor de Senhor. Nós não chamamos um juiz de você, nós chamamos um juiz de Senhor. Nós temos reverência e respeito por aqueles que têm autoridade instituída sobre nós, concordando com a forma que eles agem ou não. Portanto, há uma grande heresia e um grande mal que é sutil, como eu disse no começo, imperceptível aos olhos não treinados no Evangelho, porque as pessoas abandonaram os 10 mandamentos. É como se as pessoas estivessem pegando só o que interessa do Antigo Testamento. O Salmo 91 para eles não foi abolido, porque é um salmo que traz muitas bênçãos. O Salmo 23 para eles não foi abolido, mas as leis de Deus para eles foram abolidas. Então eles falam que o Antigo Testamento ele não serve mais para nada. E aí a pessoa vai se distanciando de Deus a partir do momento que abre mão de uma parte da revelação de Deus nas Escrituras. No começo eu mencionei que o apóstolo Paulo, ele cita esse mandamento para os Gálatas. Ou seja, eles mantinham vivos já no Novo Testamento, na organização da igreja, os apóstolos lançando as questões doutrinárias da igreja, eles lançam vivos, eles mantêm vivos os 10 mandamentos da lei de Deus. Eles são abundantes no Novo Testamento. Não há nada que foi abolido. Foram transformadas as leis do sacerdócio levítico. As leis do sacerdócio levítico elas foram transformadas, porque toda vez que muda o sacerdócio, há necessidade de mudança de lei. Então acabou o sacerdócio levítico, estamos no sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então mudou leis sacerdotais, por isso não precisamos mais sacrificar animais e coisas assim, aqueles rituais que eram feitos no sacerdócio levítico. No entanto, a santa lei de Deus, ela nos foi entregue antes do sacerdócio levítico. Antes do sacerdócio levítico. Estamos aqui vendo o livro do Êxodo, capítulo 20, antes da instituição do sacerdócio levítico. E essas leis, elas são apontadas também no Novo Testamento. Portanto, irmãos, temos que vigiar com relação à falta de respeito e reverência com Deus. Algumas dessas músicas a que me refiro não são só músicas que quebram o 5º mandamento, obviamente que não. Mas as músicas a que me refiro, elas têm afastado os jovens
dessa reverência que nós devemos ter a Deus. Quando você começa a chamar Deus de você, você está trazendo Deus para o seu nível, como se fosse um semelhante a você. E isso vai fazendo com que as crianças, os jovens que estão nessa igreja, eles não construam neles a ideia de hierarquia, de soberania de Deus, de majestade de Deus, de grandeza de Deus, né? E isso é um erro muito grave, porque o próprio Deus nos adverte a respeito disso. Meu nome é santo, eu sou o que sou, né? Então nós devemos, eu sou o teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor. Deus se coloca dessa forma. Deus ainda diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Ou seja, Deus está muito acima do ser humano. E esta pequena reflexão, né, que estou trazendo acerca do quinto mandamento, é que nós devemos ter uma atenção, não só uma atenção pessoal nossa, mas também procurar com amor, com afeto, embora hoje em dia seja bastante difícil isso, orientar os mais jovens. Olha, respeite a Deus, chame Deus de Senhor, Deus não é você. Essas músicas, irmãos, eu falo sem medo de errar diante das Escrituras, essas músicas estão muito erradas, e essas músicas estão afastando os jovens e as crianças de terem um respeito absoluto com Deus, reconhecer Deus, quem realmente Deus é. Deus não é um igual ao nosso, Ele não é. Ele é o nosso Criador, Ele é muito acima de nós, tanto em poder, como em santidade, como em todos os atributos. Deus, Ele é perfeito, portanto, nós devemos ter respeito a Deus. Igrejas que chamam de momento de louvor, música, e colocam músicas que estão quebrando o quinto mandamento, ou seja, estão sendo irreverentes com relação a Deus, é algo de mais incoerente que possa acontecer. Por isso, irmãos, nós devemos então orar por essas pessoas e, no que depender de nós, procurar ensiná-los, né? Reformados, sempre reformando, sempre que possível, falando em amor. Por favor, fazendo um alerta a essas igrejas, por favor, não tirem das nossas crianças e dos nossos jovens o senso de respeito e reverência com Deus. Por favor, não façam isso com suas músicas, não façam isso com seus músicos, não façam isso com as suas pregações. Preguem o respeito e a reverência que Deus merece e exige, porque somente Ele é Deus. Porque cada um que quebrar o quinto mandamento arcará também com o peso dessa quebra, né? E a quebra do quinto mandamento, principalmente no tocante a Deus, ocorre muitas vezes na quebra do terceiro mandamento também, que diz: não chamará o nome do Senhor teu Deus em vão, e vem acompanhado com uma ameaça, né? Porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, irmãos, Deus, Ele é santo, né? Nós chamamos nosso Pai de Senhor, nossa mãe de Senhora, nossos avós, as pessoas que têm autoridade sobre nós, né, instituídas, e principalmente Deus. Principalmente Deus nós devemos ter todo tipo de reverência. Nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão. Então eu quero convidar os amados irmãos para uma oração silenciosa. Se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento é oportuno. E também, se você lembrou que alguma vez você faltou com reverência e respeito com relação a Deus, e se você sentiu o desejo voluntário disso, esse momento é oportuno para que você peça perdão a Deus. Perdão, Senhor, se algum dia eu cantei dessas músicas colocando o Senhor no mesmo nível de um homem pecador, nós pedimos perdão ao Senhor. O Senhor realmente é santo, é Deus e merece todo o respeito e reverência da nossa parte, principalmente da parte da sua igreja instituída aqui na terra. Então, convido a igreja a uma oração de confissão silenciosa, para em seguida estarei orando em voz audível. Oremos.
Gracioso e eterno Deus, nós louvamos seu santo e maravilhoso nome, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, Deus, conosco, em nos ensinar detalhes da tua santa palavra, Deus. Palavra que o Senhor revelou e o Senhor não revelou à toa. Existe um propósito bem estabelecido e um propósito proveitoso, um propósito bom, um propósito de amor, Deus, em toda a sua revelação. E nós queremos, Deus, de fato, aprender a seguir, ó Senhor, cada vez mais a tua palavra revelada. E nós temos sim respeito pelo Senhor, Deus. Nós reconhecemos o teu direito sobre a terra, o teu direito sobre a tua igreja, o teu direito sobre as pessoas, pois elas pertencem ao Senhor. O espírito das pessoas pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. O que nela contém, os que nela estão, tudo pertence ao Senhor. Tudo é teu, Deus. O ouro é teu, a prata é tua. Tudo pertence ao Senhor. Assim como a vida e todo o universo. E o Senhor é um Deus grande em obras. O Senhor é um Deus grande em feitos. O Senhor é um Deus grande em amor, em graça, em misericórdia, em justiça. O Senhor é perfeito, Deus. O Senhor é grande em santidade. E nós somos miseráveis pecadores, mas agraciados pelo teu amor e alcançados pelo Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho amado. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. E neste momento, Deus, nós pedimos sinceras desculpas por pecados que tenhamos cometido durante essa semana, que cometemos. E todos os pecados que porventura não foram confessados pela tua igreja, confessamos agora e lhe pedimos perdão por eles. E também, Deus, se alguma vez na nossa vida, Deus, faltamos com reverência ao Senhor, faltamos com respeito ao Senhor, não reconhecendo a sua autoridade sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os homens, nós lhe pedimos sinceras desculpas. Ajude-nos, Deus, a instruir os mais jovens, para que não seja roubado deles o direito de entender que o Senhor é santo e merece ser tratado com reverência, respeito e santidade, para que eles também possam colher das bênçãos, Deus, que a sua palavra promete. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. A igreja hoje, de forma genérica, geral, em muitas delas, muitas denominações, tem roubado isso dos jovens, Deus, essa reverência que traz a bênção de terem vidas prolongadas na terra. E eles não sabem o que fazem, Senhor, ao desprezarem todo o respeito e reverência que o Senhor merece. Por isso nós lhe pedimos perdão e não queremos compactuar com isso. Nos ajude a ensinar os nossos parentes, aquelas crianças e jovens que temos acesso, e se for do teu agrado, traga luz ao coração deles, para que possam entender essa mensagem. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos, crendo, Deus, que fomos perdoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 456. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 456. Eis os milhões que trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva.
leitura do dia do Senhor 27. Estamos neste momento estudando o catecismo, os sacramentos, a palavra de Deus e os sacramentos. E no domingo passado, dia do Senhor passado, dia do Senhor 26, nós começamos a analisar o santo batismo. E vimos que ele de fato é um sacramento, ele é um sinal para a entrada do povo de Deus na aliança, né? É um sinal visível, que também instrui pessoas que estão assistindo esse cerimonial do batismo. E hoje, o dia do Senhor 27, nós vamos analisar um pouco mais acerca do batismo, principalmente o batismo de infantes. Pergunta 72. Então, esse lavar exterior com água, por si mesmo, remove os pecados? Resposta: não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo o pecado. O exemplo da água, como nós vimos no domingo do dia do Senhor passado, a água é o elemento passivo no batismo e o Espírito Santo é o elemento ativo. A ilustração bíblica é que o Espírito Santo ele nos regenera como um lavar interior, espiritual. Assim como a água, ela tem a propriedade de tirar as impurezas do corpo, assim o Espírito Santo, ele tem o poder de tirar a impureza do nosso espírito, da nossa mente, da nossa forma de falar. Então, a ação regeneradora do Espírito Santo, ela é representada no batismo pela purificação do corpo com a água, quando a pessoa está impura, né, por sujeiras e outras coisas, então ela se banha, se lava com água e se purifica. Então a água, ele é um símbolo, a água usada apenas como um símbolo, tá, da purificação. Portanto, não há necessidade de mergulhar o batizado na água, porque não é aquela água que está purificando a pessoa. A água está apenas ilustrando a ação do Espírito Santo, que é o elemento ativo. Tá? Ao longo do tempo, as pessoas vão se afastando da Bíblia e se pegando a dogmas, a pensamentos, a princípios, né? Então muitas pessoas começam a dar um valor à água que a água não tem. O que tem valor e poder é o Espírito Santo de Deus. Este sim é o regenerador. Tá? Nós podemos entrar numa piscina, o ímpio, ele pode entrar numa piscina várias vezes por dia e não vai sair de lá purificado. E nós também, como cristãos, não é o fato de nós entrarmos numa piscina ou num rio que vai nos purificar. O que vai nos purificar é a ação do Espírito Santo em nós. O agente espiritual ativo da regeneração é o Espírito Santo de Deus. Então a água, ela é usada como simbolismo neste sacramento, que é um sinal visível para que as pessoas vejam como uma ilustração. Então a água, no Antigo Testamento, a água era aspergida juntamente com o sangue, muitas vezes para a purificação. No sacerdócio levítico, por exemplo, quando Deus dá a lei sacerdotal, no sacerdócio levítico, quando havia uma casa onde alguém havia sido contaminado com lepra, para o sacerdote fazer a purificação daquela casa, ele tinha que pegar sangue de animal e água, misturar o sangue do animal com água e aspergir sobre aquela casa, para o sacerdote declarar aquela casa limpa espiritualmente. A lepra, a lepra antiga, né, que eles tinham naquela época, eles associavam ao pecado. Então o sacerdote examinava a pessoa, tá, e examinava a casa.
Então a pessoa muitas vezes, se era constatada uma lepra, ela era levada para fora do arraial e vivia fora. A casa era examinada, a parede, se houvesse alvenaria, era examinada toda a alvenaria, para ver se havia possibilidade de alguma da praga, né, estar lá e contaminar outras pessoas. Então, quando o sacerdote ele verificava que aquela casa que aquela casa não tinha mais a ação da lepra, então Deus determinou que eles fizessem essa ilustração espiritual, ensinando o povo para que o povo entendesse que aquilo havia sido feito uma purificação, uma regeneração. Tá? Então, o Antigo Testamento todo, ele ensina e aponta para Cristo e a igreja, né? E ele é um ensino para nós até hoje. Então, como que Deus ensinou o povo, preparando para receber Cristo e a igreja? Nesta casa, onde aconteceu de alguém ser contaminado ali com a lepra, o sacerdote examinava, constatando a purificação da casa, ele fazia o simbolismo da purificação espiritual. Então o dono da casa oferecia um animal, que esse animal representaria Cristo. Eles pegavam o sangue desse animal, que representava o sangue de Cristo, juntava com água corrente, juntava com água, que representava o lavar espiritual, a regeneração do Espírito Santo, e pegava esta água misturada com o sangue, que seria a ação do Espírito Santo e o sangue de Cristo remissão dos pecados. É isso que representa, né? Isso que representava o sacerdócio levítico. E o sacerdote então pegava o isopo, que era uma espécie de planta, e era como se fosse um pincel, funcionava como um pincel, e aspergia. Tá? Então não precisava de uma grande quantidade de sangue e nem uma grande quantidade de água. Tá? Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus fala que os fariseus, eles batizavam até as camas. Obviamente, essas camas, eles não mergulhavam a cama na água, eles aspergiam, né? Então, o costume que eles tinham era a aspersão. Pode haver um batismo por imersão? Pode também, porque a quantidade de água não é importante. Então, pode batizar numa piscina? Pode, sem problema nenhum. O elemento água está ali representando o Espírito Santo, a purificação. Tá? Então, no batismo, a explicação que nós devemos entender do batismo é que não é a água e nem a quantidade de água. Tá? Se uma pessoa for batizada num deserto onde não há sequer um lago, um açude, se ela se converteu de fato e o Espírito Santo a regenerou, ela está sendo batizada de fato no batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um pouco de areia foi com saliva, né? Então não é a quantidade de água, mas sim o que a água representa. Então a água, ela é um elemento passivo e o Espírito Santo é um elemento ativo. Tá? Então não há necessidade de grande quantidade de água e nem a exigência que seja pouca quantidade. Tá? Mas o padrão bíblico desde o Antigo Testamento era a aspersão que eles faziam. Mas pode-se batizar por grande quantidade de água também, desde que se entenda, né, como diz a pergunta. Então esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? Não, obviamente não. Tá? Não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é representado pela água, nos purificam de todo o pecado. Pergunta 73. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Resposta: Deus fala assim por razões muito importantes. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeiramente e espiritualmente purificados dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água. Então, a ilustração do Santo Batismo, usando o elemento água, é para que nós entendamos que nós estamos sendo purificados. Tá? Então,
não é a quantidade de água que vai nos regenerar, nem mesmo pouca quantidade de água. Não é só aspergir água sobre alguém que irá regenerar alguém. Não. O que vai regenerar alguém é a ação do Espírito Santo nela. Certo? Então a água, ele é um agente purificador. Aliás, a água é um agente passivo. Tá? Só ilustra uma verdade. O Espírito Santo é o agente ativo que efetivamente age na regeneração do indivíduo. Pergunta 74. As crianças pequenas também devem ser batizadas? Resposta: sim. Assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé, são prometidos a elas, da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Então a pergunta é: crianças pequenas devem ser batizadas? É claro que sim, porque não há nenhuma passagem nas Escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que exclua crianças da aliança com Deus. Nenhuma. Nem no Novo Testamento. Tá? Então, temos um versículo isolado que diz: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Só, nós sabemos que o versículo isolado, ele não faz, não se pode fazer doutrina do versículo isolado. E esse versículo, ele não está dizendo que quem não é batizado acaba não sendo salvo. Às vezes a pessoa, porque se você pegar esse exemplo para dizer que a criança só pode ser batizada se ela crer, tá? Nós temos que pegar o versículo inteiro e também entender, né, que aquele que não foi batizado, então se perdeu, tá? Porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então, se você pegar o versículo, aquele que não crer será condenado, já está condenado. Então, se você pegar isso, você vai excluir da aliança todas as crianças que porventura Deus leve antes do batismo, e também adultos que se converteram antes, que não deu tempo de passar pelas águas do batismo. Pode acontecer, por exemplo, uma situação de um adulto se converter a Cristo, ser regenerado pelo Espírito e não dar tempo de passar pelo batismo. Tá? Então, assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado do Espírito Santo, que opera a fé, são prometidos a elas. Então Cristo em nenhum momento ele exclui crianças da sua aliança, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Tá? Então, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na nova aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Eu quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, onde leremos versos de 1 a 13. Colossenses, capítulo 2. Obrigado. Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 13. Os irmãos que encontraram. Versos de 11 a 13, aliás. Nele também fostes circuncidados. O texto é bem claro, é muito claro. O apóstolo Paulo ensinando aos Colossenses, né, acerca do que é o batismo. O batismo, ele é a circuncisão, é o mesmo conceito, é o mesmo propósito de mostrar que a pessoa ela está inserida na aliança, na promessa, né, com Deus. Então nele também fostes circuncidados, não por intermédios de mãos,
mas no desposamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão física é um desposamento de um pedaço de carne, né, que se fazia, tá? A circuncisão espiritual é a circuncisão de Cristo que está descrita aqui. Então, no Antigo Testamento, a ilustração era física, né? Então, nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no desposamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, você percebe que o texto, ele está explicando que a circuncisão é o batismo. Veja aqui, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele. As pessoas que negam que a circuncisão é o batismo, eles pegam o texto de Romanos, onde Paulo está falando isso, só que sem mencionar circuncisão. Ele só fala, porque fostes sepultados com ele no batismo, aos Romanos, e não menciona a palavra circuncisão. Então a pessoa pega a parte de Romanos e exclui a parte de Colossenses para defender isso. Nesta parte de Colossenses, ele está explicando que a circuncisão é o batismo. Vamos lá de novo, verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no desposamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, vírgula, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Está vendo que é o mesmo pensamento? É um contexto só, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, a circuncisão, o batismo, ele é a circuncisão do Antigo Testamento. A circuncisão do Antigo Testamento era feita num bebezinho, uma criança do 8º dia. E só era feito no 8º dia, não era feito antes, porque a mulher, quando dava à luz a um menino, ela precisava de 7 dias de purificação. Então, assim que acabava, logo no primeiro dia que terminava a purificação da mulher, já tinha que fazer a circuncisão do menino. Então, a circuncisão era feita no infante. Não há motivos para rejeitar um bebezinho que nasce de pais professos do povo de Deus e falar: olha, eu sou do povo de Deus, a minha esposa, que a mãe dele é do povo de Deus, mas ele eu não sei se vai ser do povo de Deus. Ele eu não sei. Não há base bíblica nenhuma para isso. Não há base bíblica nenhuma para você ensinar o seu filho a orar o Pai Nosso e dizer: filho, olha assim, Pai Nosso que estás no céu, mas eu não sei se ele é teu pai. Não há base bíblica nenhuma para isso. Então, não há base bíblica nenhuma para que haja uma exclusão de filhos de pais professos, que fazem parte da aliança. Ou seja, se o pai e a mãe fazem parte da aliança, o seu filho também. É óbvio que deve haver a obrigação dos pais em ensinar o Evangelho para os seus filhos, né? Levá-los à igreja, à Santa Comunhão, a congregar, né? Para que eles aprendam o Evangelho. Então, dito isso, terminamos o Dia do Senhor 27, e eu quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 46. Ainda
amada Igreja de Cristo, para a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quero destacar aqui o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, eterno, nós te louvamos, Deus, e seguimos, ó Pai, neste culto, Deus, onde estamos sendo instruídos pelo Senhor, e também, Deus, onde respondemos louvando ao Senhor, com salmos, hinos, louvando os teus grandes feitos. Agora, Deus, estamos diante da tua santíssima palavra, e nós carecemos, Deus, necessitamos que o Senhor nos ensine, Deus, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos cure, que o Senhor transforme o que precisa ser transformado em nós. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. E nós precisamos, Senhor, desse teu auxílio. Nós precisamos, Deus, desse teu amor. Nós precisamos dessa tua direção, dessa tua proteção, dessa tua provisão, desse teu cuidado. A sua palavra, ela é muito importante para nós, Senhor. E nós lhe pedimos, então, que o seu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra já revelada. Eu peço perdão mais uma vez pelas minhas falhas e pecados, e rogo ao Senhor que tudo que for falado aqui seja dirigido somente pelo Senhor, através do teu Santo Espírito, e que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus Todo-Poderoso em glória, a quem foi dada toda autoridade, sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo que existe. O texto fala de uma postura de humildade e submissão diante da maior força do universo. Vos convido a ler o verso 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, uma atitude de submissão, de reverência, de humildade do ser humano, onde o indivíduo se despoja de todo orgulho, de toda sensação de autossuficiência, de toda a sensação de independência com relação a Deus,
onde ele literalmente se prostra, ele se ajoelha diante de Deus o Pai. Ou seja, uma postura de humildade e submissão diante da maior força do universo. E esses joelhos dobrados trarão as maiores vitórias que esse indivíduo sequer pode imaginar, sequer pode pensar. Veja o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou até mesmo do que pensamos. Então esta atitude, que parece ser uma atitude muito simples, ela é uma atitude que pode trazer as maiores vitórias que o indivíduo sequer pode pensar. Ou seja, uma postura de humildade e submissão diante da maior força do universo. Me ponho de joelhos diante do Pai, não diante de homens, não diante de tradições, não diante de costumes, mas diante de Deus. E esta maior força do universo, que é o próprio Deus, que contém o maior poder do mundo, ele não ostenta força. Deus não precisa disso. Nós vemos não só nas narrativas bíblicas, mas ao longo da história da humanidade, que os grandes imperadores, os grandes estadistas, os ditadores, os generais de exércitos, aquelas pessoas que estavam incumbidas de autoridade, que desejavam conquistar o mundo, conquistar a Europa, eles ostentavam força e opulência. Foi assim com Senaqueribe, o rei da Síria. Foi assim com os impérios que surgiram, o Império Grego, o Império de Nabucodonosor, o Império Caldeu, da Babilônia, né? Foi assim com o Império Romano, ostentando força cada vez mais. Foi assim com Hitler e o nazismo, foi assim com Napoleão Bonaparte, é assim com os grandes ditadores, Stalin e outros, eles demonstrando força, querendo ostentar força e poder para intimidar os menores. Agora note que o indivíduo cristão, aquele indivíduo que conhece a Deus, ele tem uma postura de submissão e reverência, de joelhos dobrados, diante da maior força do universo, que é o próprio Deus, e esta maior força do universo não ostenta a sua força. Ou seja, o maior poder do mundo não ostenta força. Ele não precisa disso. Ele fortalece o indivíduo cristão no seu interior. Deus age maravilhosamente na vida da igreja hoje, e muitas pessoas nem percebem que Deus está agindo. Muitas vezes no Antigo Testamento Deus mostrou sua força, como por exemplo nas pragas do Egito, para sair do Egito. Deus se fez conhecer o seu poder, a sua glória, mas Deus fez isso não como uma ostentação, mas como um ensino para que o indivíduo cristão futuramente pudesse olhar e saber quem é o Deus diante do qual ele se ajoelha. Então Deus é a maior força do universo, que não precisa ficar ostentando força, porque o seu povo sabe que ele é forte. Veja aqui o verso 15, de quem toma o nome. Vamos ler o 14 e o 15 para fazer sentido, né? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Só uma breve particularidade aqui. Quando ele diz por essa causa, provavelmente não, com certeza ele está se referindo ao possível desmaio da fragilidade do seu povo, que ele descreve no verso 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçais
não desanime, não desmaie, porque eu sendo apóstolo, o apóstolo Paulo sendo apóstolo, estou passando tribulações. Não desmaie com as circunstâncias que estão ao redor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E agora sim vamos analisar o verso 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Veja que o apóstolo Paulo, ele une todo o povo de Deus nessa palavra família. O apóstolo Paulo, chamado por Cristo para ser o pregador dos gentios, ele veio ensinar que Deus endureceu em parte o coração dos judeus para que o evangelho pudesse chegar aos gentios, e que os gentios também eram filhos de Abraão, herdeiro da promessa de Abraão. Tudo isso Paulo ensina nas suas cartas. E na carta aos Efésios ele fala que Deus então ele quebrou a parede da inimizade que havia entre os judeus e os gentios, tornando todos um só. Em Cristo, todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão, e somos irmãos na fé, sendo judeus ou gentios. O filtro não é ser judeu nem gentil, o filtro é crer em Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele unifica todos aqueles que creem em Cristo como membros de uma única família, ou seja, de uma única linhagem de filhos de Abraão, que foi instituído por Deus no passado como pai de muitas nações. Abraão é pai do Brasil? Não, mas ele é pai de muitos brasileiros que se converteram a Cristo, e assim com relação a todas as outras nações. Então o apóstolo Paulo, ele une nesse nome família uma linhagem de filhos de Abraão. E olha que interessante que ele vem dizer aqui, não só os que estão vivos atualmente, contemporâneos na nossa geração, não só esses, mas tanto no céu como na terra, aqueles que estão no céu também. Olha só, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, ou seja, uma família única, e pessoas que estão vivas e conscientes hoje no céu. Quero convidá-los a algo que Jesus diz aqui em Lucas capítulo 28, Lucas capítulo 20, verso 38. Eu gosto muito desse versículo, que Jesus nos ensina que todos estão vivos e conscientes, não tem ninguém desmaiado, adormecido, não tem ninguém nessa condição diante de Deus. Todos estão vivos diante de Deus, todos estão vivos e conscientes. Veja o que diz aqui Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, nesse texto, no verso 37, Jesus está ensinando por que se fala Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, sendo que esses patriarcas já morreram há muito tempo. É porque para Deus, Abraão, Isaac e Jacó, e como todas as outras pessoas estão vivos, para Deus todos vivem. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E o apóstolo Paulo então ele fala que por essa causa, para que não desmaieis na fé, diante de tribulações, que a sua liderança esteja sofrendo, que você esteja sofrendo, as circunstâncias que a igreja esteja passando, não desmaie na fé, não desfaleça a sua mão. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por causa disso, me ponho de joelhos diante do Pai, a maior força do universo, é nele que está o poder, não é em nós, de quem toma o nome toda a família, ou seja, todos os que creem em Cristo, que são filhos de Abraão, tanto no céu, aqueles que já estão lá, como na terra. Ou seja, somos todos unidos no mesmo corpo, na mesma família, na mesma linhagem, há uma união absoluta, e todos estão louvando a Deus, seja no céu, seja na terra. Todo o povo de Deus está louvando a Deus, assim como todos os ímpios, de uma forma ou de outra, eles estão blasfemando e zombando de Deus, seja blasfemando no inferno, seja zombando e rejeitando a Deus na vida aqui presente. Mas aqui está falando de salvos, tanto no céu como na terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque Deus não é Deus de mortos, e para Deus todos vivem. Por isso que houve o monte da transfiguração, onde Elias e Moisés
apareceram ali para Cristo, pois eles viviam, estavam vivos e apareceram ali para Cristo. Então nós vemos aqui no verso 16 que existe dentro dessa situação um fortalecimento em você. Basta dobrar os seus joelhos por uma causa, mas dobrar os seus joelhos não diante de situações que você quer, dobrar os seus joelhos diante do Pai, não dobrar os seus joelhos diante de pessoas que possam ter algum tipo de poder sobre a sua vida, mas dobrar os seus joelhos diante do Pai, esse sim, que é o maior poder do universo. Note, verso 16, para que, segundo a sua glória, vos conceda. Aqui ele vai falar algo, né? Que seja fortalecido em poder todo. Mas, vamos parar nesse vos conceda. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, eu em submissão, diante da maior força do mundo, que não preciso sustentar essa força da minha vida, simplesmente porque eu sei que força é essa. Deus não precisa ostentar força para que eu creia que Ele é todo poderoso. Eu sei que Ele é todo poderoso. Ele me faz saber que Ele é todo poderoso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Você começa a ver que poder maravilhoso de Deus, que até os mortos Ele tem como vivos, porque estão vivos com Ele lá, mesmo que eu não veja esses mortos. Eu não vejo Abraão, Isaac e Jacó, mas eles estão com Deus, e Deus está governando com eles, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, não segundo outro fator, não aqui, não é por causa do meu merecimento, tanto para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Então, é segundo, não o meu merecimento, não o tempo que eu estou esperando, não as minhas ideias particulares a respeito do Evangelho, não os meus pensamentos pessoais, não os meus desejos, não as minhas exigências, não os meus caprichos, mas segundo a riqueza da sua glória. Este Deus que é todo poderoso, que é rico em glória, sabe o que fazer, como fazer e quando fazer e por que fazer. Ou seja, nos cabe descansar nele. É dele todo o trabalho. Lembra disso? Porque é dele, é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Tempo não me compete saber tempos. Isso não é autorizado a mim saber tempos e épocas. Isso é do poder exclusivo de Deus. Mas Ele tem esse poder. Para segundo a sua riqueza da glória, vos conceda. Agora olha só, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E aqui o apóstolo Paulo está falando de um fortalecimento interno, não um fortalecimento de aparência, em que os outros vão olhar para nós e falar assim: nossa, como ele é forte, como ele tem fé, nossa, como ela é poderosa, nossa, nós não estamos ostentando nada, nem queremos ostentar nada, mas Deus, segundo a riqueza da sua glória, nos concede um fortalecimento interno, que mesmo as pessoas ao redor de repente não veem, podem não ver, mas nós temos esse fortalecimento interno. Ou se não temos, podemos pedir a Ele que nos conceda, porque Ele é poderoso para nos conceder, e nós não precisamos ostentar isso para ninguém. Não é esse o objetivo pelo qual, para que você fique orgulhoso, para que os outros se submetam a você, para que os outros abaixem a cabeça. Não é esse o objetivo. É para que você seja forte interiormente mesmo, porque é Ele que concede esta força. Note, para que, segundo a riqueza da sua glória, verso 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, com letra maiúscula, no homem interior, ou seja, o Espírito Santo fortalecendo você de dentro para fora.
na singeleza das tuas atitudes, na humildade do seu posicionamento, na submissão de quando você se ajoelha no teu quarto numa oração súplice a Deus. É aí que Ele está te fortalecendo. Não é quando você está se tornando doutor em teologia, doutor em espírito de não sei o que lá, ou não, é bom estudar, é bom, obviamente, não é isso que estamos falando contra isso não. Mas estamos falando como Deus fortalece, não para ostentar, mas interiormente, na nossa humildade, porque de fato somos muito pequenos diante de Deus, né? Então, um fortalecimento interno que não em aparência de força, mas em submissão e joelhos dobrados, não diante de homens ou situações, mas joelhos dobrados diante de Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E esse fortalecimento no homem interior, ele vai se expandir do nosso espírito para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa vontade. A nossa vontade, ela começa a ser modificada, entenda bem, não o nosso desejo. Nosso desejo continua igual. Porque o desejo é um instinto natural. Lembra? Recentemente eu fiz um sermão sobre desejo e vontade. O desejo, ele continua igual, é um instinto natural, né? Cada um tem desejo. Mas a vontade é onde está o poder de tomar as decisões sobre si mesmo, sobre o que fazer. A vontade é onde está o poder de tomar decisão sobre o próprio desejo. Que até mencionei, né? O homem tem desejo de comer uma bolacha lá que tem gordura trans, mas a vontade dele é ficar saudável, então ele vai e come alface, né? Então, este fortalecimento interior, ele vai se expandir do Espírito Santo que habita em nós, para a nossa mente, nosso coração e nossa vontade. Veja, nessa construção que o apóstolo Paulo está falando, veja como uma simples atitude, uma atitude de submissão, de humildade, diante de Deus, sincera, diante de Deus, no teu quarto, sem que ninguém veja, você ajoelhado diante de Deus, veja como coisas começam a acontecer através disso, como as coisas vão se, como Deus vai te fortalecendo, né? Então o Espírito Santo vai fortalecendo você interiormente, e essa força começa a passar para a sua mente, seu coração e sua vontade, ou seja, seu coração que fabrica ídolos e maus desígnios, começa então a querer olhar as coisas de outra forma. A sua mente, que é onde conduz o seu corpo, o que você pretende fazer, os seus planos e tudo, começa a ser fortalecido na confiança em Deus. Você começa a viver mais confiante, e isso vai resultar lá na sua vontade. A sua vontade é onde você vai tomar decisões importantes sobre o seu desejo e sobre o que é bom e o que é mal. Então, note que uma simples atitude humilde vai trazendo tanto fortalecimento. E às vezes quem está do lado de fora olha e fala: puxa, como é fraquinha essa mulher. Nossa, como é fraquinho esse homem. Não vai acontecer. Mas Deus está te fortalecendo, porque não nos importa se pensem que somos fracos ou fortes. Verso 17. E assim, note que quando ele fala e assim, isso é um resultado de uma ação. Não é algo que vai acontecer sem essa estrutura preliminar que nós vimos até agora. E assim, habite Cristo no vosso coração. Aí Cristo estará habitando no vosso coração, pela fé, estando vós, note muito bem, arraigados e alicerçados. Arraigados é o quê? É como, imagina, qual que é a árvore mais forte, aquela carvalho, né? Aquelas árvores frondosas, opulentas, aquela árvore que pode bater ali terremoto e tudo, as outras árvores saem voando, né? Aquele ciclone, terremoto, tufão, as outras árvores saem voando e ele fica lá. Passou por não sei quantos furacões e está lá, enraizado. Imagina essas ilhas que tem esses furacões, tudo, aquela árvore que tem 400 anos, ela está lá, certo? Esse é o arraigados, tá?
e alicerçados, né? Imagina um arranha-céu, você vai lá em São Paulo, sei lá, no Rio de Janeiro, essas grandes cidades assim, tem aqueles arranha-céu, né? Que é enorme mesmo, o fundamento deles, sei lá, como tem levado só para segurar tudo aquilo, tá? Então, nesse sentido, olha só, verso 17: e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em força, coragem, opulência, violência, punho de ferro? Não, em amor. Em amor. Aquele indivíduo ali humilde que dobra os joelhos, reconhecendo a sua pequenez, mas dobra os joelhos diante da maior força que existe, que não precisa ostentar para ele, porque ele reconhece com fé, com confiança, que aquele Deus é forte. Ele começa a ser fortalecido, ele não vai desmaiar diante das circunstâncias, porque aparentemente está tudo ruim, ele não vai desmaiar por causa disso, mas aí ele começa a ser fortalecido interiormente pelo Espírito Santo, pela fé, arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, sabe por que eu sei que eu estou fazendo certo? Sabe por que eu sei que Deus vai abençoar isso? Porque isso aqui é amor. Então é quando o indivíduo ele olha para si mesmo e ele vê, ele começa a ver o que ele está buscando, o que ele está querendo e o fortalecimento que ele precisa, se é para viver em amor ou se é para viver nas suas paixões pessoais. Está dando para entender o raciocínio? Arraigados e fundamentados em amor. Deus é amor, as coisas de Deus é amor, a igreja é amor, a família é amor, o cuidar das pessoas é amor, o estar bem para atender aquele que não está bem, querer estar bem por esse objetivo, para atender aquele que está bem, é amor. Nos unirmos numa reunião de oração para orarmos por pessoas, é amor. Estarmos juntos num corpo, fazendo uma obra, é amor. Alicerçados em amor. E assim nós vamos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo dentro de nós. Agora olha só, verso 18: a fim de... Então, ó, o verso 17: e assim, como resultado de toda aquela estrutura, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que? Para o quê? Né? E olha só que interessante, a fim de poderdes compreender. Irmãos, uma coisa que nós sempre falamos, a fé cristã, ela não é uma coisa assim de pessoas alienadas, ou desvaneio, ou pessoas que vivem emoções e estão no ar, não estão fundamentadas em nada, sabe? Só em emoções, em momentos, em visões, e coisa não. A fé cristã, ela é compreensão de fatos que nós não vemos, mas são fatos. Compreensão dessa força, desse poder de Deus, né? Que tanto nos auxilia na nossa vida. E olha só, a fim de poderdes compreender, é necessário que o cristão, que a igreja, compreenda o seu Deus, compreenda a obra de Deus, e não fica vivendo de emoções e emoções, porque isso é vazio, isso não tem raiz, é só como nuvens. Olha só, a fim de poderdes compreender, note com bastante atenção, a fim de poder compreender você sozinho, isolado, para que você seja alguém forte. É isso que está falando aqui? Não, está dizendo assim, a fim de compreender com todos os santos. Lembra que ele fala aqui? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Esta comunhão santa que nós não podemos perder. Irmãos, nós temos comunhão com os irmãos aqui, com os irmãos que estão no céu. Nós estamos em comunhão com o povo de Deus. Se você não quer estar em comunhão com a sua igreja, como que você quer estar em comunhão com o céu, com Deus? Se nem com os irmãos da sua igreja você quer ter comunhão. Se a tua vida está cada vez mais individualista, você quer ser cada vez mais sozinho, mais isolado, não é família, não há comunhão.
não há compreensão. E aqui está dizendo assim, ó, a fim de poder compreender com todos os santos. Esse com é uma conjunção, não é apenas para eu entender, mas é para eu entender junto com vocês. E não é só para nós da nossa igreja que entender, é para todo cristão fiel, para que todos nós possamos entender quem é esse Deus grande e maravilhoso que nos fortalece quando nós estamos numa oração súplice, em momento de submissão total, ajoelhados diante dele, não exigindo coisas no trono lá como se nós fôssemos o reizinho e querendo um monte de coisa. Não, mas em submissão a ele, falar, o Senhor é Deus e nós aqui, ó, Senhor, nós somos todos miseráveis pecadores que devemos ser gratos ao Senhor, alcançados pela graça. Um dia de vida que o Senhor já nos deu e nos salvou, isso é graça sobre graça, não, na verdade nem precisamos de mais nada. Só que a gente quer outras coisas aqui na vida, né, que a gente precisa. Então, em submissão a Deus. Agora olha só, vamos seguindo. A fim de poderdes, a fim de que você possa compreender, finalmente, a fim de que eu possa compreender, mas não sozinho, para o meu uso egoísta, individual, mas com todos os santos, todos nós juntos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O que o apóstolo Paulo quer dizer sobre isso, né? Eu fiz um estudo recentemente faz tempo já, sobre a carta aos Efésios, né? E a gente pegou aqui, vou abordar de forma rápida, 4 dimensões que descrevem todo o bem de Deus e o poder de Deus, alicerçados e arraizados em amor, lembra, né? Para que a gente possa compreender todo esse poder de Deus que é diante de quem nós nos ajoelhamos nos nossos momentos ali de submissão total a Ele, tá? 4 dimensões. Largura, abrange todos os salvos. A largura de Deus abrange toda a sua igreja em todas as eras no mundo inteiro. Se você quiser olhar ali Marcos, capítulo 16, verso 15, senão você só ouça. Eu só coloquei aqui para fundamentar, né? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então a largura de Deus é abrangente, é alcançar o mundo inteiro que Deus dá conta. Então esse Deus de quem nós nos ajoelhamos diante dele é um Deus que tem competência e poder em alcançar o mundo de todas as eras. Nós nem podemos imaginar a quantidade de pessoas que dá isso, né? Ele deu essa ordem: vá para o mundo inteiro, pregue o evangelho para toda criatura, porque a largura é imensa, vai caber todo mundo, tem o poder de sustentar todo mundo na fé, tem o poder de fortalecer a todos. Se todos esses se ajoelharem em oração súplice, eu estarei agindo no mesmo momento, na mesma hora, em todos, porque eu sou todo poderoso, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu estou com todos eles. A largura é imensa, não há poder igual no mundo, eu posso te garantir que não há NASA, não há exércitos, não há tecnologia, não há poder igual a esse no mundo inteiro. Não há palavra com tamanha força que possa arregimentar tantas pessoas e sustentar tantas pessoas num propósito como a largura que o apóstolo Paulo se refere aqui sobre Deus. A largura e o comprimento, ou seja, todos os tempos. Se você olhar aqui no própria carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Olha só. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, antes da fundação do mundo. Ou seja, o cumprimento de Deus antes do tempo ser estabelecido. Deus está antes do tempo, Deus existia antes do tempo. E veja também aqui, ó, 2 Pedro 3,9.
2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que quer dizer isso aqui? Enquanto houver um eleito ainda a ser alcançado, a promessa não vai se cumprir, porque Deus é longânimo e vai alcançar todos, nenhum se perderá. Nenhum do que eles decidiu lá antes da fundação do mundo. Procure entender que poder é esse. Nenhum daqueles que ele decidiu antes da fundação do mundo, antes de estabelecer o tempo, porque Deus não é criado no tempo. Deus, ele não foi criado, ele simplesmente existe. Antes de todas as coisas, tudo que você possa imaginar, foi ele que criou. Então, irmãos, no sentido de tempo, no sentido de o que faz este mundo, né, reger, tá? Largura, comprimento, altura, estende-se do céu, de onde veio a decisão de enviar o próprio Filho, e onde o próprio Filho, como nós vemos lá em Filipenses 2, 6-8, aceitou a missão de esvaziar-se da glória de Deus e vir pisar neste mundo tenebroso para buscar e salvar o perdido. Largura, comprimento, altura e a profundidade, ou seja, suportou todo o sofrimento por nós, para desenvolver em nós essa fé, para que nós possamos compreender, junto com todos os santos, essa grandeza de Deus. Veja aqui Salmo 18, verso 5. Salmo 18, verso 5. Cadeias infernais me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus, e Ele do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Ou seja, não existe um lugar de sofrimento tão intenso que o homem esteja, que Deus esteja impossibilitado de alcançar. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Por isso, não desfaleça as vossas mãos. E também em 1 Pedro 2:24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então, não há lugar tão profundo que Ele não possa ir para nos alcançar. Ele foi no lugar mais profundo, o lugar mais profundo que existe. Desceu de fato ao inferno, sofrendo todo tipo de angústia e sofrimento físico para nos alcançar. Então, aquele a quem nós nos submetemos em oração súplice e ajoelhados, ele demonstra em largura, comprimento, altura e profundidade um poder que mais ninguém nem nada pode ter no mundo. E nós alcançamos esse poder sendo fracos, em humildade, ajoelhando-nos diante dele, não exigindo dele as nossas questões, exigindo que ele faça o que nós queremos. Não isso. Isso ele não vai fazer. Deus não vai se submeter a isso, não. Ninguém dá prazo a Deus. Olha, Deus, o Senhor me faz isso até o mês que vem, senão não vou mais na igreja. Quem é o homem para dar prazo para Deus? É claro que Deus não vai se submeter a isso, é óbvio que não. Mas quando nós estamos em oração súplice, ajoelhados, com humildade diante de Deus, Ele vai nos surpreender, né? Assim o verso 20, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só precisamos definir como vamos fazer isso. Se é em humildade ou se é como essas pessoas fazem hoje em dia, exigindo que Deus faça alguma coisa nesse sentido. Depois o verso 19, também ele é bastante interessante, porque ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados. Já reparou isso nesse texto? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que é ser tomado? É ser tirado deste lugar raso que a pessoa está e ser tomado, ser cheio das coisas de Deus, ser tirado dos seus próprios pensamentos,
ser tirado das suas falsas crenças, ser tirado das suas falsas ideias e planos que não vão dar em nada, só vão trazer consequências temporais aí, mas ser tomado disso e ser cheio de toda a plenitude de Deus, toda a graça desse que tem todo o poder, sendo nós aqueles humildes que ajoelhamos por uma causa, mas diante dele, com uma humilhação sincera, né? Humilhai-vos, portanto, diante da forte mão de Deus, porque a seu tempo ele te exaltará. Então, é isto que a palavra de Deus nos ensina. O verso 20, né? O verso 20 mostra que não é um mantra, mas é para quem é atuante em Cristo, reconhecendo a grandeza de Deus, ajoelhado em oração. Veja, ora, há aquele, aqui tem uma crase, né? É como para aquele. Ora, há aquele que é poderoso. Agora ele diz aqui, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que ele está dizendo aqui? Que isso daqui não é um mantra. Isso aqui não é para tirar esse versículo de todo esse contexto e falar, olha, Deus pode fazer muito mais do que eu peço e do que eu imagino. Se é que você está pedindo e imaginando coisas que não, que são muitas vezes contrárias às Escrituras, ou só pelo fato de você ser crente. Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui, no verso 20, ele é uma consequência de toda essa estrutura. Então, daquela forma humilde que você se colocou no começo, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ou seja, não é um mantra, é o resultado, a conclusão de se colocar de joelhos em submissão diante da maior força do mundo que existe e que vai operar o poder dentro de nós, nos levando à plenitude de Cristo, nós estando arraigados nesse amor e edificados nesse amor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória, atenção, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Sem igreja não há salvação, não há. Você fala assim, mas quem fala isso é a heresia dos católicos e tal. Bom, os católicos romanos eles têm muitos erros e os erros foram reformados e corrigidos, né? E hoje temos uma igreja fiel sem os erros, que voltamos aos ensinos apostólicos. Mas aonde na Bíblia fala que há salvação individual fora da igreja, longe da igreja, longe do corpo, longe da família, longe dos irmãos, longe da Santa Comunhão, onde está isso? Que a pessoa pode viver totalmente isolada do corpo de Cristo. Então, é um pensamento lógico, não é a igreja que salva, é Cristo que salva. Mas sem a igreja não vai haver salvação. Vai haver salvação se a pessoa morreu e não deu tempo de ingressar na igreja. Se converteu e morreu, não deu tempo de ingressar na igreja, sim, de fato ela é salva. Mas eu estou me referindo a pessoas que se julgam convertidas, mas rejeitam a Santa Igreja de Cristo. Ora, os inimigos da Igreja de Cristo são inimigos do próprio Cristo. Os perseguidores da Igreja de Cristo são inimigos, são perseguidores do próprio Cristo. Quem rejeita a Igreja de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Então é por isso que ele termina esse texto, né? Por essa causa, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, certo? Na Santa Comunhão, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja, portanto, ela é a perfeita união do cristão com Cristo. É o perfeito casamento do cristão com Cristo. É o local da manifestação da glória de Deus, como nós vimos até ontem, né? Lendo a oração sacerdotal de Cristo, né? Está em João 17, 21, 26. E por fim, irmãos, a igreja é coluna e baluarte. Nela estaremos unidos com Cristo, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas como que nós estamos de fato nessa família cristã? Nos colocando de joelhos diante do Pai, e não todo poderosos
diante do Pai, mas em submissão e reverência, reconhecendo que o poder é Ele, e que nós somos falhos, né? Mas o poder é Ele. Amém. Que Deus glorifique essa palavra. Vamos louvar a Deus com o hino 650, como resposta a esse sermão. Encerramento, após a oração, a bênção, após a bênção, estará encerrado, mas tem alguns avisos. Vamos orar. Pai eterno e santo, nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, muito, porque o Senhor nos abençoa, mesmo nós sendo fracos. O Senhor não exige de nós, Deus, força maior do que a que temos, nem força maior do que a que o Senhor nos dá.
O Senhor, Deus, nos fortalece na nossa submissão. Nós só precisamos, Deus, ser humildes diante do Senhor, ser submissos diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, nos ajoelharmos diante do Senhor, porque é no Senhor que reside todo o poder. O Senhor tem poder de fato, Deus, para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Nos ajude, Deus, na nossa caminhada. Nós te agradecemos muito porque podemos confiar na Tua provisão, podemos confiar na Tua proteção, na Tua direção. O Senhor não falha, o Senhor nunca falhou e o Senhor não vai falhar conosco. Muito obrigado, Deus, porque temos essa confiança. O Senhor é o maior poder que existe, Deus. Nada há tão poderoso e tão grande como o Senhor. E muito obrigado, Deus, pela misericórdia que o Senhor tem por nós, pela sua graça que nos alcançou. Muito obrigado, Deus. Permita, Deus, que possamos preservar a nossa comunhão com esses irmãos e irmãs que o Senhor tem colocado, Deus, no nosso convívio. Se for do teu agrado, que mais irmãos e irmãs venham se agregar a nós, para que possamos, Deus, seguir em frente, unidos, com toda a tua igreja, Deus, no céu e na terra. Despeça-nos em segurança, Deus, livra-nos de todo mal, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade na tua santa presença, que possamos ter alegria, paz, descanso, e se for do teu agrado, Deus, que possamos nos reunir muitas outras vezes diante do seu nome. Pedimos, Deus, pelos enfermos, se for da tua vontade, o Senhor traga cura, Deus, a esses enfermos. Colocamos a irmã Maíne, que acordou não se sentindo bem hoje. Ó Deus, segundo a tua graça, que o Senhor possa curá-la o mais breve possível, Deus, que ela possa estar restabelecida, quem sabe já amanhã ir à escola normalmente, em paz, e que tudo corra bem. Também pedimos pelo seu Dirã, pelo seu Aceli, pela irmã Fátima, pelo Bruno, pelo Márcio que está enlutado. Nós pedimos por eles, Deus, que o Senhor traga seu conforto, seu consolo, se for da tua graça, a cura. Pedimos também que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos. Que o Senhor abençoe a nossa nação, Deus, que o Senhor proteja as mulheres do teu povo, as crianças, os jovens, aqueles que serão alcançados por ti ainda. Que o Senhor abençoe os governantes, Deus, que eles possam fazer leis mais justas. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos.